Fazer aqui já os esquemas bem bonitinhos, que são no ponto de vocês imprimirem depois. Repertório. Olha, não é nem preciso dizer, mas eu vou dizer que o repertório é fundamental para atingir notas mais altas na competência 2. Até que, enfim, a direção do Enem ouviu um apelo dos professores a respeito das redações pré-fabricadas. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar de citação coringa, repertório coringa, modelo de redação coringa, argumento coringa. E eu estou falando isso por quê? Porque apareceu muita picaretagem nesse período do Enem, da história do Enem, de pessoas que prometem formas de redação milagrosas. São redações pré-fabricadas, em que você vai acrescentar o tema, vai acrescentar uma coisinha ali, outra colar, mas já tem a redação pré-pronta. E uma das formas de observar a qualidade da redação é olhar o repertório. É fundamental. Quem quer tirar nota mais alta na competência 2, o repertório é fundamental. O que vem a ser esse repertório? Olha só. É o conjunto. É o conjunto de todas as informações adquiridas ao longo da vida, quer pelo estudo, pesquisa, leitura, quer pela experiência, pela vivência, certo? Esse é o conceito de repertório. Ele revela o teu conhecimento linguístico, e revela o teu conhecimento de mundo. Esse teu conhecimento linguístico é revelado pelo domínio das normas gramaticais e pelo domínio do léxico. O que é léxico, Adeildo? Imagina o conjunto de todas as palavras, expressões e significados
que você conhece. Esse é o teu léxico, né? Imagine o conhecimento de gramática que você possui que permite a você falar, escrever. Esse é o teu domínio gramatical. Então, esses dois domínios traduzem o teu conhecimento linguístico. E esse teu conhecimento linguístico tu adquires como? Falando com pessoas, conversando, escrevendo, lendo, estudando na escola. E o teu conhecimento de mundo é revelado pelo nível de informação que você revela ao conversar sobre um determinado tema, não é? É a tua mundivisão, é a tua visão de mundo. E aí o Enem ele sempre valorizou o repertório. Agora ele vai valorizar mais ainda, galera. Vocês vão tirar de letra. Agora, vamos falar de outra coisa. Vamos falar de tipo de repertório. A gente tem basicamente três tipos. Ó, número um, a gente tem um repertório chamado de limitado aos textos de apoio. Aí a gente tem um outro, número dois, o repertório baseado nos textos de apoio. E número três, o repertório legitimado. Sendo que esse repertório legitimado, ele ainda é trabalhado dentro de mais outros dois conceitos. Ele é também chamado, ele também se subdivide em repertório, letra A, legitimado, letra A, pertinente, e letra B, de uso produtivo. Então veja só, vamos colocar agora do lado as pontuações relacionadas. Um repertório legitimado, aliás, limitado aos textos de apoio, ele vai dar ao aluno, no máximo, 80 pontos. Um repertório baseado nos textos de apoio, ele vai dar ao aluno, no máximo, 120 pontos. Um repertório legitimado, pertinente, ele dá ao aluno 160 pontos. E o repertório legitimado, pertinente de uso produtivo, fecha a competência nos 200 pontos. Não é? Adeildo, quando é que o aluno tira 40 pontos em termos de repertório? Bem, quando o repertório é limitado aos textos de apoio e tem outros problemas relacionados com cópia, relacionados com estrutura inadequada do dissertativo argumentativo, ou ainda quando ele tangencia o tema, aí cai nos 40 pontos. O que é um repertório limitado? O que é um repertório baseado
E o que é o repertório legitimado? Vamos voltar para a caneta. Olha, entenda uma coisa: um repertório limitado aos textos de apoio, ele acontece principalmente quando você não sabe o tema e não consegue evoluir a partir das informações que tem nos textos de apoio. Você não vai copiar as informações, mas você não consegue ir além delas. Então, isso significa que você vai trabalhar com a paráfrase. Dos textos de apoio. Adeildo, e o que são paráfrases? São reescrituras. Com as próprias palavras. As palavras são suas, mas o conteúdo que você está apresentando é lá do texto de apoio. Já aqui, o número 2, um repertório baseado nos textos de apoio, é aquele que vai além dos textos de apoio, mas não é legitimado. E o que é um repertório não legitimado? Galera, o repertório não legitimado é aquele que traz informações baseadas, vou até colocar essa palavrinha aqui, ó, não é legitimado, pois baseia-se em, aspas, achismos. Ou seja, ele se baseia em informações que carecem de comprovação. Não há nenhuma área do conhecimento que os confirma, ou nenhum autor que venha corroborar, que venha colaborar com a veracidade daquela informação. A redação que se baseia em achismos é aquela que é mais ou menos igual aquele dito popular. É o dito pelo não dito. Se não tem argumentos, se não tem informações que possam legitimar a opinião, o repertório é não legitimado. Então, tem redações que elas se baseiam nos textos de apoio, a gente vê que há indícios de que o aluno está dizendo coisas com base naqueles textos, mas ele não está fazendo paráfrase, ele não está reescrevendo. Porém, ele lança informações novas que carecem de comprovação. Agora, o que é um repertório legitimado? É aquele corroborado pelas áreas do conhecimento. E seus autores. Então, por exemplo, eu posso fazer uso da sociologia enquanto área e dos sociólogos, da filosofia e dos filósofos, da medicina e dos médicos, da linguística e dos linguistas. Então, um repertório para ser legitimado, ele tem que apresentar esse tipo de informação. Além disso,
O repertório é também chamado de legitimado quando ele apresenta provas concretas, quando apresenta o raciocínio lógico, quando ele apresenta o consenso e quando ele apresenta a autoridade. Ó, o que é um repertório baseado em provas concretas? É aquele que traz fatos sociais ou históricos, que traz estatísticas, que traz cifras, que traz resultados de pesquisas. O que é o repertório baseado no raciocínio lógico? É aquele que trabalha as ideias em relações de causa, consequência, de condição, conclusão, de analogia, de comparação. O que é um argumento baseado no consenso? Olha, é aquele que se baseia no conhecimento empírico. Ou seja, aquele que é adquirido pela experiência, pela vivência. Porém, tem que ser algo coletivo, daí a ideia do consenso. Não pode ser uma coisa inusitada, capaz de gerar dúvida. E, por último, a autoridade. Não é? É aquele que apresenta autores, pensadores, conferencistas, palestrantes, cientistas, não é? Professores, etc., cujas ideias corroboram aquilo que você está dizendo. Então, isso seria um repertório que traz argumentos de autoridade. E, por último, mas não menos importante, há um outro tipo de repertório, vou colocar ele aqui, que é o da exemplificação. Deixa eu ensinar esse aqui para vocês também. Ó, lá na prova de vocês, os textos motivadores podem trazer algum exemplo. Então você pode, aqui agora, presta atenção,
usar exemplos semelhantes aos apresentados nos textos de apoio. Aí eu vou colocar aqui um asterisco. Porém, com outras fontes. Como assim com outras fontes? Ora, imagina que o texto de apoio traz um fato. E esse fato, ali apresentado no texto, o texto tem lá uma legenda. Foi do jornal O Globo. Né? E aí, de repente, o que acontece? Você teve acesso a esse mesmo fato ou algum fato similar. Se você teve acesso ao mesmo fato e apresenta ali novos detalhes, e tem novos detalhes para apresentar, você cita, portanto, esse mesmo fato com novos detalhes e cita a outra fonte, lá que você viu no jornal Folha de São Paulo. Beleza? Ou então, você pode também fazer o seguinte: você pode pegar um fato similar, um fato semelhante, não o mesmo, mas um fato semelhante àquele que foi ali apresentado no texto de apoio e colocá-lo na redação e inclusive pode de repente colocar a mesma fonte. Por exemplo, o jornal Correio Brasiliense noticiou que 40% da população brasileira teve acesso a alguma tecnologia de informação nos últimos 2 anos, segundo o IBGE. Aliás, segundo o jornal Correio Brasiliense. De repente, você coloca lá o Correio Brasiliense, mas numa outra informação. Você pode dizer que em recente pesquisa apresentada no jornal Correio Brasiliense, é, os governos estaduais investiram cerca de 30%, aliás, 3% do seu produto interno bruto na aquisição de computadores. Tá vendo? Então, é uma outra informação do mesmo jornal. Então, também pode fazer isso, certo? Então, voltando aqui ao slide, ao anterior. Então, o repertório legitimado é aquele que é, portanto, corroborado pelas áreas do conhecimento e seus autores. Beleza? Aí tem o repertório pertinente e tem o repertório de uso produtivo. O que é isso aí? Vamos lá. Ele é chamado de pertinente quando, pelo menos, uma área do conhecimento é apresentada. E ele é chamado de uso produtivo quando esse repertório se baseia no projeto de texto. Eu vou abrir aqui mais um slide para explicar melhor isso daí. Bom, eu vou colocar aqui no quadro da gente um tema que eu acho que pode vir a aparecer na redação esse ano. Dentro desse tema, eu tenho palavras-chave. Eu vou lá produzir minha redação. Aqui está o meu parágrafo introdutório. Eu apresento aqui a contextualização do tema.
Eu apresento aqui a minha tese. E depois eu enumero argumentos. Eu enumero 2 argumentos. Eu não desenvolvo, apenas os cito. E finalizo confirmando, confirmação da necessidade de uma solução. Beleza. Isso aqui, galera, que está na introdução, isso aqui é o nosso projeto de texto. Então, quando eu apresentar mais na frente, vou mudar aqui a cor da caneta. Quando eu apresentar mais na frente o meu repertório, e ele for um repertório legitimado, ele vai ser considerado de uso produtivo a partir do momento em que, vou dar de novo aqui a cor da canetinha, a partir do momento em que ele se basear nisso aqui, ó. Nesses argumentos que eu citei na introdução. Então, quando eu faço isso, eu estou dizendo, ó, o meu repertório, ele se baseia no meu projeto de texto. E esse projeto de texto, onde é que ele está? Esse projeto de texto, ele está aqui, ó. Na introdução. Então, isso é o que vai fazer com que o repertório seja considerado de uso produtivo, certo? Outro detalhe importante, para garantir a legitimidade desse repertório, né? Outro detalhe importante, ó, presta atenção. Quantas palavras-chave tem ali em cima? 2. Então, essa legitimação, ela também passa por isso. É necessário tocar nas palavras-chave. Tem que tocar nas palavras-chave. Ou por ela, ou por meio delas próprias, ou por meio de sinônimos ou hiperônimos, ou expressões que deem a entender as palavras e expressões. Beleza? Então, meio ambiente, você pode desmembrar isso falando sobre florestas, matas, exploração, você pode falar em extração de minério, desmatamento, queimadas, ou seja, você sempre tem alguma palavra que remete às expressões-chave, entende? Isso vai configurar notas mais altas para o seu repertório.